Olá, bom dia, eu saúdo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui reunidos para mais uma lição da EBD, lição 9, oitavo mandamento, não furtarás. Obter algum valor por nada em troca, esse é o título que o nosso irmão deu para essa lição. Eu quero externar a minha gratidão de estar aqui com você, que tem feito essas lições, tem aprendido, tem tido mais de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que eu tenho sido muito abençoada com essas lições. Engraçado que às vezes a gente tem uma entonação de que é Velho Testamento e 10 mandamentos, algo já antigo. Irmãos, é maravilhosa a palavra de Deus que se renova, é viva, é vivíssima. Então, é eficaz demais, eu tenho aprendido muito. E se você não tem prestado atenção profundamente nas lições, eu te digo que você tem perdido uma porção importante dessa época da EBD, tá bom? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, estamos diante de Ti para mais essa lição da EBD, Pai. Fale através de mim e a mim, Espírito Santo de Deus, e a todo o coração que receber essa lição, Senhor, que ela cumpra o seu propósito, pois a Bíblia diz que a Sua palavra não volta vazia, Pai. Que assim seja, Pai, e que tudo seja para a glória do Seu nome. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Então, oitavo mandamento, não furtarás, né? Bem interessante, se você for ver o decálogo ou os 10 mandamentos, eles são muito imperativos, né? Não furtarás, né? E o furtar aí, ele abrange muitas questões, muitas coisas. Eu quero discorrer da lição porque eu entendo que fazer a lição sem aproveitar um pouquinho do que os nossos irmãos têm tanto carinho em preparar, os nossos irmãos autores, é um desperdício, né? E antes de entrar diretamente nela, eu quero dizer da alegria de ver entrarmos aí num novo tempo, né? Se passando aí, as coisas têm acontecido, esperamos em Deus poder voltar com lições da EBD presenciais, podermos nos ver com toda segurança, álcool gel, máscara sempre. Eu espero em nome de Jesus, é um desejo do meu coração, tá, irmãos? Porque nos relacionar através da EBD é algo muito importante, tá? Então, o irmão diz aqui na introdução: a sociedade atual está apenada pela violência, né? Parece que a situação está invertida. Famílias estão cada vez mais presas, condenadas em suas residências, cercadas de muros e grades de proteção, e os meliantes estão soltos, praticando todo tipo de furtos. A desobediência ao oitavo mandamento trouxe caos e provocou uma sociedade desorganizada, pois quem deseja retirar de nós aquilo que não é devido, mais do que pecar contra as leis morais de Deus, não quer pagar por nada em troca, né? Então eu achei interessante, eu grifei isso aqui porque a gente está realmente com uma sociedade apenada pela violência. Eu vou tratar disso olhando para o Rio de Janeiro, né, meus irmãos? A gente que mora aqui há muitos anos vê como a situação no Rio de Janeiro foi piorando, né? Como a gente ficou refém de estar com medo de andar nas cidades, de ir a determinados bairros, né? De em determinadas horas estar em determinados locais. Realmente isso aqui aconteceu, né? Nós ficamos presos, condenados como cidadãos que temos uma vida normal e os meliantes estão fazendo aí, vamos dizer assim, o que querem, né? Então, os valores estão invertidos, né? Infelizmente, no nosso Rio de Janeiro, uma cidade que a gente mora, que a gente gostaria que estivesse muito melhor, né? Então, eu quero conclamar você a orar pela cidade do Rio de Janeiro, pedir que o Senhor leve daqui essa violência, que o Senhor leve daqui essas incertezas, que o Senhor trate com esses homens maus, mulheres más e resolva a situação do Rio de Janeiro, porque todo poder está com o Senhor. Eu creio que Ele pode tornar o Rio de Janeiro uma cidade boa, de paz. Ore por ela também, eu conclamo você para isso. Não perca a esperança, não vai melhorar. Pode melhorar sim, Deus está no controle. Ore pela sua cidade, ame a sua cidade, tá bom? O irmão diz aqui: furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito. É o primeiro tópico que ele marca aqui, né? Então,
pequenos, grandes, médios, furtos. Você pegar algo que não é seu, irmão, tá errado. Irmã, me perdoe, eu estou dizendo em relação à lição, a gente não deve pegar o que não é nosso, né? Nem o tempo das pessoas incorretamente, nem objetos das pessoas. Existe muito essa questão, né? Esses valores invertidos, né? A gente, não, fulano tem demais, o que tem eu ficar com algo dele? O governo tem demais, o que tem? Irmãos, não tem que ter, o que não é nosso não é nosso, né? Deus nos garante toda sorte de provisões porque a gente tem uma vida normal. O nosso desejo, às vezes, de querer coisas que não são nossas, nos faz isso. E lá no Antigo Testamento, quando essas leis foram escritas, havia necessidade de regular, né, aquele povo, aquela nação, como hoje a nossa sociedade, o nosso Brasil, precisa ser regular também, precisa ser instruído, orientado, né? A gente precisa ter esses valores. Uma sociedade que acha que pegar coisinhas não serve. Eu vou falar para você, uns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, eu estava numa loja aqui de utilidades na Taquara e comprando algumas coisinhas e tinha uma senhora, moça e uma filha, e a filha estava pegando algumas canetas e aquela senhora disse assim: por que você não falou? Eu tinha trazido lá do trabalho, nem precisava comprar. Irmãos, me subiu um sangue, uma vontade de entrar naquela conversa ali e dizer para ela assim: você está passando péssimos valores para sua filha, você está dizendo que vai roubar o trabalho seu, pegando coisa que não é sua para dar para sua filha. Olha que tipo de instrução você está dando para ela. Como teremos um país melhor fazendo esse tipo de coisa, né? Mas eu não podia fazer isso, poderia até ter um atrito ali, né? E eu poderia ser penalizada em termos assim de entrar numa situação que não era minha, mas me chateou muito aquilo. Então, a gente às vezes adquire coisas, né? E quer coisa, a gente quer adquirir, furtar, adquirir algo pelo qual a gente não tem direito. Então é pegar algo, a gente não tem que pegar nada de ninguém, absolutamente nada, tá, irmãos? Nada, nada, nada. Uma vida honesta diante de Deus requer paciência. O problema da nossa atual sociedade é a pressa que tem e sempre quer dialogar para um enriquecimento ilícito, né? É mais fácil, é mais rápido, é uma vielazinha, vai resolver essa questão. Não vai, né? Deus tem mandamentos, nós estamos os estudando. Não adianta querer atropelar as coisas. Quem quiser atropelar as coisas, ele vai encontrar um problema mais à frente. Não furtarás, né? E esse é o recado do nosso irmão para o primeiro tópico. O segundo tentar conseguir algo de Deus sem se esforçar também é um tipo de furto. Ou seja, você tentar bypassar Deus. Eu quero coisas e Deus vai me dar sem esforço nenhum. Hoje eu preciso que tenha R$ 1.000 na minha conta corrente. Então eu vou fazer uma oração aqui e vou pedir ao Senhor para que entre um Pix na minha conta corrente de quem eu nunca vi. Eu nunca vi, ele vai entrar na minha conta corrente e eu vou ficar muito feliz, né? Não pode ser assim. Não pode ser, não é assim. Deus não vai colocar nenhum Pix, porque se entrou um Pix lá, saiu de alguém foi debitado para você ter um crédito e ficar feliz. De forma nenhuma, né? E assim é com Deus. Eu não tenho comprometimento, eu não aceitei Jesus, eu não oro, e eu quero isso, aquilo e aquilo outro. Não vai ser assim, né? Não vai ser assim. Não furtarás, nem ao Senhor. Eu quero encerrar lendo aqui 1 Coríntios 6:10, que é a primeira leitura diária da semana que eu achei preciosíssima. Então, tentar conseguir algo de Deus sem se esforçar também é um tipo de furto. Furto de quem? De Deus, né? Facilmente. Não conheço nada, não leio a Bíblia, não busco, não oro, não tenho comprometimento com o Senhor. Eu vivo naquele oba-oba. Opa! Sou cristão. Oh. Sou cristão pirata não, mas não tenho nenhum conhecimento de Deus. Falo do que ouço das pessoas. É roubar o Senhor também. Não passará impune, tá? Não passará impune. Viver de experiência do outro
é um tipo de furto de Deus também, porque Deus quer se relacionar comigo e com você e a gente furta fazendo isso. Eu tenho a fé de fulano, eu tenho os objetivos de ciclano diante de Deus. Deus não se agrada disso não, tá? Não roube o tempo do Senhor, né? Ele ainda diz aqui, ó, se quisermos algo de Deus, devemos nos doar. Qualquer tentativa em ser abençoado por Deus sem esforço é o mesmo que furtar. Olha o que eu acabei de dizer, né? É o mesmo que furtar. Ou seja, conquistar algo sem nada em troca é furto. Conquistar algo sem nada em troca é fruto, tá condenado. 8º mandamento, Êxodo 20, não furtarás. É uma rota de colisão ao 8º mandamento. Ou seja, você, se tiver atitudes dessas, quiser conquistar coisas de Deus sem se doar, sem fazer a sua parte, você está furtando o Senhor. Lembre-se disso, amado e amada irmã em Cristo Jesus. Coloque esses valores na sua vida. Por favor, use do decálogo para crescer como cristão, tá? Para ter atitudes que Deus quer que você tenha, tá? Terceiro, diversos tipos de furto. Olha aí, irmão, se a gente for entrar nesse detalhe, quanta coisa que tem aí problemática, errada aí, né? Mas ele diz assim, e eu achei tremendo, esse irmão muito ungido escreveu assim, ó, se o 8º mandamento não existisse, muito provavelmente a humanidade estaria envolvida em um caos sem precedente, né? Como a partir do 5º mandamento, o decálogo tem como função proteger o nosso próximo e a nós mesmos. A ordem em não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada. Viu? Deus é perfeito, irmãos. Perfeitíssimo. Ele é maravilhoso e ele fez tudo buscando uma harmonia. E do 5º mandamento em diante, estamos no 8º, né? Visa proteger ao nosso próximo e a nós. Então, não furtarás. Serve para mim. Não furtarás, né? E Deus, ele fez isso buscando uma harmonia para uma sociedade organizada. Deus é tremendo, né? Deus fez tudo, Deus é maravilhoso e ele visa o bem do ser humano. Não é verdade? Vivemos envolvidos em um caos social, mas a situação estaria bem pior se não houvesse a ordem divina para não furtar. Estaria mesmo. Muito pior. Mesmo dentro desse caos social que a gente vive, a gente vê que se não tivesse esse mandamento, estaríamos perdidos. Irmãos, vou voltar ao Rio de Janeiro, cidade que a gente vive. Você acha que se não houvesse Deus nessa cidade, dirigindo essa cidade, como nós estaríamos diante dessa situação geográfica que a gente tem? A gente estaria num completo caos, né? A misericórdia do Senhor é muito tremenda, hein? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Isso é um ponto para você pensar. Como estaríamos muito pior, né? Se Deus não estivesse no controle de tudo e não tivesse feito o 8º mandamento, né? E ele fala de diversos tipos de furto aqui e diz que Paulo diz que aquele que colhe, aquele que semeia, colhe. O grande problema dessa sociedade é que almeja colher sem nada ter semeado, né? Não semeia, quer colher. O lápis está lá, não é meu, mas eu vi, eu pego e boto na bolsa, eu levo. O álcool gel está lá, ou estou precisando de um álcool gel, pego e levo. Tem muita coisa errada, irmãos, muita coisa errada por aí, solta, sendo feita por crente que não semeia, então não colhe. Irmãos, se você conhece pessoas assim, instrua, em amor, conversa, mostra aqui, ó, Êxodo 20, olha aqui como você está errado, você não pode furtar, não. Aqui está escrito na Bíblia, abra Êxodo 20 e mostra os 10 mandamentos. Mostra-se 15, não furtarás, não furtarás. Gato de energia, gato de net, gato de nada, valores invertidos, fazendo coisas em que Deus pediu para que a gente não fizesse. Deus disse que a gente tinha que ter uma vida honesta, correta, e Ele nos daria tudo que a gente precisa para viver bem feliz nessa terra. Então não furtarás, é imperativo. Nós não devemos furtar.
e devemos orientar o outro a não furtar Deus, não furtar o próximo, tá? Não nos sabotar, porque quando fazemos isso nos sabotamos. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã amada. É uma necessidade de se vigiar esses conceitos, tá? Do decálogo, dos 10 mandamentos, aplicáveis hoje, aos dias atuais. Olha o que o meu irmão fala aqui, fechando. Como você entende a expressão achado não é roubado, à luz do 8º mandamento? Olha aí, eu não vou responder. Responde você. Como você entende a expressão achado não é roubado, à luz do 8º mandamento? Quer conversar? Me chame no particular e a gente fala sobre essa pergunta aqui, tá? Porque existem casos de crianças nos primeiros anos do ensino fundamental que trazem para casa, dentro da mochila, alguns objetos como apontador, lápis e borracha, por exemplo, que foram furtados do coleguinha. Por que existe? Hein? Por quê? É outra pergunta, eu não vou responder. Responda para você. Pergunte e responda. Responda para você olhando para o contexto, não se colocando no contexto. Você se coloca se você quiser, mas a sugestão é que você olhe para o contexto, tá? Como interpretamos a terceira pergunta do pensar e agir que o irmão deixa aqui? Como interpretamos a decisão do profeta Eliseu em não aceitar uma oferta pela cura do capitão Naamã? Ele não aceitou, ele curou, né? Ele ordenou a cura através de Deus para Naamã. Naamã foi curado e Naamã quis dar presentes a ele, mas ele não aceitou. Como você interpreta essa decisão do profeta? 3 perguntas inteligentes, abençoadoras e que vão fazer você pensar. Tal qual essa lição linda e maravilhosa que Deus nos preparou através desse homem de Deus aqui, o pastor que a fez, tá? Que faça a diferença na sua vida, que faça você pensar e agir. E que, se há coisas que você tem que corrigir, que você corrija, tá bom? Assim como eu olho, vejo e também faço as correções necessárias. Preciso fazer, porque todos nós precisamos de mudanças, né? E eu termino aqui com 1 Coríntios 6,10 que diz: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Que você tenha uma boa semana. À luz da palavra de Deus, você seja abençoado. Busque o Senhor, ame o Senhor, né? Em todo o tempo Ele é bom e tem nos dado oportunidades, tá bom? Meu amado, minha amada, receba o nosso abraço fraterno e que Jesus nos abençoe. Amém?